Fala aí. Então, nesse ponto da aula, nós vamos começar a entender alguns aspectos dos movimentos sociais, tá? E aí, é o seguinte, quando a gente fala sobre os movimentos sociais na República Oligárquica, na Primeira República Brasileira, a gente vai ter que ressaltar logo de cara um movimento que foi, na verdade, iniciado ali com a chegada de muitos imigrantes no Brasil. Dá uma olhadinha no slide. Na verdade, a gente vai ter que perceber uma séria consequência do segundo surto industrial, ou seja, a partir de 1914, você tem ali a Primeira Guerra Mundial, mas um pouco antes disso, você já teve ali uma série de movimentos de chegada de imigrantes aqui, ou seja, imigrantes europeus que buscam uma nova vida, que buscam fugir da guerra. Então, o que a gente vai perceber? Que esses indivíduos eles chegam já nesse momento, ali no contexto da Primeira Guerra Mundial, e eles vão ser absorvidos pela indústria brasileira. Uma indústria brasileira em formação, uma indústria brasileira ainda engatinhando, tanto que a gente chama de surto industrial. E a gente vai perceber o seguinte, que esses imigrantes, muitos deles, já tinham contato com legislação trabalhista, já tinham contato com melhores condições de trabalho. E aí esse grupo vai passar a questionar tais condições, ou seja, vai iniciar um movimento que fica conhecido como anarcossindicalismo, um movimento que pede claramente melhores condições dos trabalhadores aqui no Brasil, certo? Tanto que eles vão incitar uma greve em 1917, ou seja, a Grande Greve de São Paulo. Essa grande greve ela será combatida com uma lei que havia sido criada em 1907, chamada Lei Adolfo Gordo, que seria o seu criador. O que essa lei dizia? Que caso um estrangeiro se envolva em algum movimento no Brasil, esse estrangeiro deve ser extraditado, deportado. Ou seja, o estrangeiro que participasse desse movimento anarcossindicalista, ele poderia sofrer sanções de extradição. Tá? Isso como uma clara tentativa de coibir esses movimentos anarcossindicalistas aqui no Brasil, que estouram em 17, provocando o que eu já falei, a grande crise, a grande greve de 17. Tranquilo? Beleza. E aí vamos lá, trabalhar alguns outros movimentos. Coloquei para vocês aí um quadrinho para vocês terem uma ideia que os movimentos que vão continuar a acontecer no Brasil, na verdade eles não têm uma região única. Não é só no Nordeste, por exemplo, ou só no Sudeste. Na verdade, elas estouram em grande parte do território brasileiro. E nós dividimos essas rebeliões sociais em dois grupos. O primeiro, do mundo rural, tá? Que nós vamos ter aí Canudos, Contestado e Cangaço. E depois do mundo urbano, que nós vamos estar falando mais pra frente. Vamos lá. Primeiro movimento, Canudos. O ano 1896 a 97. Cara, o que vai ser o movimento de Canudos, o arraial de Canudos, a fazenda de Canudos? Existe um homem chamado Antônio Conselheiro, na verdade só Antônio, Conselheiro foi um apelido dado para ele depois. O Antônio Conselheiro, ele sempre sonhou em ser padre, por exemplo. O Antônio Conselheiro, ele, desde muito jovem, ele gostava muito de religião, ele sempre quis ser padre, mas a sua família não conseguiu pagar o curso e padre não foi. Mas na sua idade adulta, o Antônio Conselheiro ele passou por uma série de problemas, foi abandonado pela família, perdeu as terras, ele teve uma série de desilusões em sua vida. E o Antônio Conselheiro ele teria acreditado que o fim dos tempos estaria chegando. O Antônio Conselheiro entendia que mais cedo ou mais tarde o mundo acabaria, porque, na verdade, tudo o que estava acontecendo na vida dele demonstrava isso. E o Antônio Conselheiro, no interior da Bahia, na Agreste baiano, ele passou a andar, ele se tornou um andarilho, um andarilho divulgando tal informação. O Antônio Conselheiro, ele passou a atrair grande parte da população do interior do Nordeste, porque era uma população que sofria com a exploração do coronel, que sofria com a pressão e exploração da igreja. Eram pessoas também que buscavam um motivo para a vida. E o Antônio Conselheiro ele sempre deu bons conselhos. As pessoas começaram a se aproximar de Antônio Conselheiro, aí essas pessoas encontraram uma fazenda abandonada, a fazenda de Canudos. Lá eles se apossaram da região, ficaram na região e começaram a viver em comunidade.
né? Ou seja, começaram a viver em uma região que tudo que fosse produzido seria produzido para aqueles que estavam ali. Ou seja, essa galera de Canudos, né, vai deixar de ser explorada pelos coronéis, deixar de ser explorada pela igreja. Ou seja, o coronel e a igreja eles não gostam desse movimento, é claro que eles não gostam. E esse movimento passa a atrair cada vez mais pessoas, e as pessoas enxergam em Canudos a possibilidade dessa não exploração. Ou seja, a gente vai perceber que tanto coronéis quanto a igreja vão pressionar o governo para que o governo invada Canudos e destrua Canudos. O Antônio Conselheiro vai ser chamado, né, inclusive, né, de líder messiânico, como se fosse, né, um cara que espera a volta de um Messias. Na verdade, como uma clara tentativa de desconstruir a imagem dele. É uma clara tentativa de fazer com que o Antônio Conselheiro, se ele for morto, por exemplo, numa invasão do governo, que essa sua morte seja justificada. Convenhamos, essa era a ideia. O Antônio Conselheiro, ele vai dar bons conselhos. Ele nunca vai ministrar uma missa, mas ele nunca falou exatamente sobre um Messias, a volta de um Messias. Para ele, o Messias era Jesus Cristo, né, tipicamente cristão. Mas mesmo assim, né, o governo, atendendo a pedidos das elites locais, o governo vai invadir Canudos. A primeira tentativa, o governo foi derrotado, o exército brasileiro foi derrotado. O exército brasileiro armado foi derrotado. Mulheres, crianças, homens, velhos derrotaram esse exército brasileiro. A segunda tentativa do exército também não teve sucesso. Na terceira tentativa, também não teve sucesso. Só na quarta tentativa que Canudos vai ser derrotado, destruído, a sua população dizimada. Cara, Guilherme, que 4 vezes Na verdade, as pessoas estavam lutando por um ideal, por uma esperança de vida. Enxergavam em Canudos a única possibilidade de não sofrer mais, né, o que sofriam nas mãos dos coronéis, e até mesmo de uma igreja ali muito contestada no interior. Certo? E aqui nós temos uma foto, né, do que seria ali o Arraial de Canudos, e a sua organização. Muitas pessoas, você tem ali um contingente muito grande, certo? Um outro movimento que vai surgir no mesmo período, contestado. 1912 e 1916. O contexto do contestado, ele é bem parecido com o contexto, né, do surgimento de Canudos. Só que olha só, vamos lá, vamos diferenciar um e outro. Primeiro, o contestado ele surge em uma região entre Santa Catarina e Paraná. Uma região que era contestada entre Santa Catarina e Paraná. E o que vai estar acontecendo nessa região? Nessa região vai estar sendo construída uma ferrovia. E quando essa ferrovia for construída, na verdade, grande parte dos trabalhadores que vão para essa região eram trabalhadores que não eram do Sul, muitos deles eram inclusive do Nordeste e foram para lá para construir a ferrovia, esperando que surgisse comércio no entorno dessa ferrovia, desenvolvimento no entorno dessa ferrovia e que eles pudessem ficar lá, nessa região. Por onde essa ferrovia ia passando, ela ia retirando moradores locais. Moradores que dependiam, na verdade, do comércio de erva mate, né, que produziam, plantavam erva mate e vendiam. Ou seja, pessoas foram para a região para trabalhar e quando acabar a construção dessa ferrovia, essas pessoas vão ficar sem emprego, ponto 1. E por onde essa ferrovia passou, ela desapropriou pessoas. Ou seja, tirou pessoas das suas terras. Você tem 2 grandes grupos sendo formados nessa região aí do contestado. Ou seja, pessoas que trabalhavam na ferrovia e pessoas que perderam suas terras. As terras foram desapropriadas. Ou seja, o que a gente vai perceber é um grande contingente populacional vagando pela região, buscando condições de vida. Pessoas que foram exploradas, né, inclusive por coronéis e pela própria igreja. Olha o contexto aí, né, de Canudos, como nesse aspecto ele é parecido. Essas pessoas vão encontrar um líder, José Maria. José Maria é um homem um pouco, digamos, diferente em suas características. Por quê? José Maria, esse sim, ele era messiânico e milenarista. Ou seja, o José Maria ele esperava a volta de um Messias.
José Maria, inclusive, era monarquista, esperava a volta de uma monarquia para o Brasil. Abre um parêntese. Lá atrás, existiu o período da União Ibérica, lembra? Lá atrás, 1580, lembra? 1640? Então, em 1548, em 1580, 1640, em 1578, lembra? Dom Sebastião, rei de Portugal, vai morrer. E isso vai possibilitar o processo da União Ibérica. Lembrou disso? Sim. A morte de Dom Sebastião lá em Portugal, ele gerou o sebastianismo, que era a esperança da população portuguesa na volta de Dom Sebastião, né, até porque ele não foi dado como morto, né, foi dado como desaparecido, a volta de Dom Sebastião para libertar Portugal dos laços espanhóis. Isso, Dom Sebastião morreu em 1578. Agora vem para cá, volta para cá. Olha para o slide. Contestado, 1912 e 1916. Sabe qual era um dos pensamentos de José Maria? O sebastianismo. Isso era um dos ideais que o José Maria seguia. Ou seja, José Maria esperava a volta de quem? De Dom Sebastião, gente. É, isso aí. O Dom Sebastião para promover a monarquia no Brasil. Tá? Então, a gente percebe que é uma característica um tanto quanto interessante, digamos assim, né? E aí você tem ali, mais uma vez, um grande arraial sendo formado, né? Um grande grupo sendo formado, o grupo do contestado, onde eles vão produzir seus próprios alimentos, tem uma economia própria, porém, a população local, a elite local, com muito medo, né, de que acontecesse a mesma coisa que aconteceu na região de Canudos, pressiona o governo e o governo responde logo de cara, né? Ou seja, o governo agora vai tentar reprimir logo o contestado antes que o contestado cresça, né? Antes que prospere assim como, né, assim como prosperou Canudos, certo? Então você tem a batalha do contestado e a derrota do contestado, tá? Ou seja, uma população que era considerada uma população muito perigosa, tá? A população do contestado. Você vê aí pelo slide, né? Ó, crianças, convenhamos. Se você olhar a grande parte da população, gente, população muito carente, né, muito pobre, composta de crianças. Então, assim, de medo mesmo não deveríamos ter. Na verdade, foi criado um cenário para que a população como um todo apoiasse esse movimento do governo, essa repressão do governo, certo? Um outro movimento que temos que destacar é o chamado cangaço, conhecido como banditismo social. Robin Hood, né? Não é roubar do rico e dar pro pobre. Nada disso. Nada disso. Esquece isso. Na verdade, quando a gente fala sobre o cangaço, a gente está entendendo que são grupos de homens e mulheres que, historicamente, tiveram suas famílias exploradas pelos coronéis, ou mesmo eles foram explorados pelos coronéis, e eles não aceitam mais tal condição. Ou seja, se revoltam, formam bandos que vão passar a invadir as fazendas dos coronéis e pegar aquilo que tiver de valor. Ou seja, banditismo social. Porque o que gerou o surgimento desse grupo foram as ações dos coronéis. Então é uma forma de reação. Eu não coloquei data, vocês estão percebendo aí. Por quê? Porque alguns historiadores vão retratar que esse cangaceiro existiu, né, durante muito tempo e até hoje, né, terão grupos cangaceiros. Ou seja, a gente entende a formação desse cangaço como, pura e simplesmente, uma resposta, ao que já vinha ocorrendo na condição política, social e econômica do interior do Nordeste. Tranquilo? Beleza. O grupo mais conhecido deles foi esse daí, olha. Lampião. Lampião e Maria Bonita ali. O grupo de Lampião. Foi o grupo mais forte, aí, mais conhecido, mais temido no interior do Nordeste. Tranquilo? Beleza? E agora nós vamos falar, sobre os movimentos do meio urbano. Ou seja, vamos começar com a chamada revolta da vacina. Gente, presta atenção. Não dá para explicar a revolta da vacina sem eu falar de Reforma Pereira Passos. Uma está diretamente relacionada à outra. No ano de 1904, o prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, ele começou a estabelecer um processo de modernização, de urbanização, digamos assim, para o Rio de Janeiro, para a capital do Brasil. Cara, a capital do Brasil que passava por problemas gravíssimos,
Você tinha ali, desde falta de saneamento básico, a epidemias, ruas muito estreitas, enfim. O centro do Rio de Janeiro ele era uma região de muito atraso, tá? E aí o que a gente vai perceber? Que, de uma forma geral, a reforma Pereira Passos, ela vai tentar transformar o Rio de Janeiro em uma nova Paris. Cara, o que é transformar numa nova Paris? É associar ali a questão dos bulevares, né, das avenidas, modernidade. E aí a gente vai perceber que o Pereira Passos ele começa esse processo. Estabelece a política do põe abaixo, por exemplo, derruba aqueles cortiços, que eram ali casas onde as pessoas alugavam os cômodos no centro do Rio de Janeiro por estar próximo ao seu trabalho. O Pereira Passos vai estabelecer, inclusive, a vacinação obrigatória. Ou seja, por que vacinação obrigatória? Porque era uma forma de reduzir as epidemias. Só que, gente, preste atenção. Quando você vai estabelecer uma política de vacinação, você tem que informar a população o que está acontecendo. E o governo não fez isso. O governo hoje, muitas vezes, deixa a desejar no tipo de informação. Imagina na época, lá em 1904. Ou seja, a população, muitos deles que foram colocados para fora de suas casas, o cortiço, no caso, agora vem alguém com uma vacina e vai enfiar a vacina em você. Cara, eles espalharam boatos que essa vacina, ela matava. Era para matar essa população mais pobre. Primeiro problema. Segundo problema, a vacinação, por mais que ela fosse feita no ombro, por exemplo, cara, isso, na verdade, de você levantar a roupa das mulheres, cara, isso gerava um certo temor social. Como assim você vai ver o ombro da minha mulher? Isso é inconcebível. Ou seja, para aquela época era esse tipo de visão. Então as pessoas questionavam esse tipo de ação também. Ou seja, a revolta da vacina, ela se inicia no contexto da reforma Pereira Passos. É uma reação da população do Rio de Janeiro ao processo de transformação que está ocorrendo aqui. Ou seja, a população se revolta, utiliza inclusive a capoeira para se defender, e o governo vai tentar reprimir essa revolta da vacina. Só que, olha só, na verdade acaba tomando as ruas, são muitas pessoas se revoltando, e o governo fala o seguinte, ele recua. Ele fala, olha, tudo bem, então vocês não querem vacinação obrigatória? Não tem problema, vacinação não será mais obrigatória. A população fala, ê, que bom. Aí o governo fala, mas tudo bem. Se você não estiver vacinado, você não vai poder ter emprego, você não vai poder sair do Brasil. Ou seja, o governo vai estabelecer uma série de pré-requisitos, uma série, na verdade, para você ter emprego, para você sair do país. Ou seja, para você cometer várias ações, você vai ter um pré-requisito de estar com a carteirinha de vacinação em dia. Vacinação é obrigatória? Não, mas a carteirinha tem que estar em dia. Ou seja, a gente percebe que esse movimento foi muito marcante aqui para o Rio de Janeiro. Tá muito comum nós encontrarmos esse tema tanto em geografia quanto história também, tá? Fica de olho. E aí, essa charge aqui é muito utilizada. A população ali utilizando ferramentas contra aqueles representantes do Estado brasileiro. Beleza? Tranquilo? E aí, um novo movimento é a chamada Revolta da Chibata. Cara, o que foi a Revolta da Chibata? Em 1910, marinheiros vão se revoltar com a condição em que estavam passando, em que estavam sofrendo na Marinha. Olha só, depois que houve a abolição, 13 de maio de 1888, a abolição ela não trouxe melhoria de condições para o ex-escravo, não trouxe. Muitos deles, ex-escravos, acabaram se alistando à Marinha, como uma mínima condição. Só que esses marinheiros, na verdade, nem são soldados, não é não. Marinheiro é abaixo disso. Marinheiro acaba fazendo, digamos que, serviços de limpeza, serviços gerais, ali de limpeza do convés, do navio. Ou seja, eles faziam um trabalho braçal, basicamente. Eram desvalorizados. Já começava aí, o salário baixíssimo, condições péssimas. E toda vez que o marinheiro cometesse algum erro, esse marinheiro ele seria penalizado em castigo, em chibatada, em chicotada. Em 1910, você vai ter um movimento onde marinheiros se revoltam devido à condição estabelecida na Marinha. João Cândido, o principal líder do movimento, vai tentar negociar a melhoria das condições
né, na Marinha para esse indivíduo, né, para o marinheiro como um todo. E ele vai tomar os navios, né, ele e muitos marinheiros tomam 3 navios na Baía de Guanabara e prometem bombardear o Rio de Janeiro se nada for feito. O governo negocia, aceita melhorar as condições e pede para que os navios, né, cheguem no porto e que eles desçam para selar o acordo. Detalhe, quando eles descem dos navios, todos serão presos, né? Muitos deles serão presos no Rio de Janeiro e muitos serão enviados, inclusive, para o Acre, né? Estado recém-comprado, né, da Bolívia, comprado lá em 1903, lembra? Isso aí. Ou seja, a condição vai até melhorar, mas os revoltosos foram presos. Por quê? Porque isso é uma quebra de hierarquia, isso é um crime militar. Isso não poderia ser perdoado. Então, na verdade, é uma negociação do Estado, né, para que o Estado finja aceitar, de fato, a negociação, mas, né, acaba prendendo ali grande parte dos participantes. O líder, João Cândido, não foi enviado para o Acre. Na verdade, ele continuou no Rio de Janeiro, na verdade, para morrer no esquecimento, né, para não virar um mártir, para não virar um herói. Tranquilo, galera? Beleza? Então entendemos aí, né, na verdade, os principais movimentos sociais, né, da República Brasileira, da Primeira República Brasileira, né, que trazem aí uma série de consequências em relação à contestação dessa república. Falou? Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.